Apuração e atualização sobre Memphis Depay, a situação também do Lukaku. O Vasco precisa reforçar ainda mais e esse é um alerta. Falar sobre uma situação, uma apuração que fizemos logo quando surgiu a situação sobre o Memphis Depay rescindindo não renovando, aliás, o seu contrato com o Corinthians. Saiu a informação de alguns clubes interessados em conversas com a staff do jogador, porém, buscamos a informação da parte do Vasco. A parte do Vasco, porque o interesse do Memphis é continuar jogando no futebol brasileiro. Ele quer continuar no Brasil. Então, paralelo a isso, quando surgiu as especulações, nós buscamos a informação do lado do Vasco. E hoje, nós conseguimos ali toda a questão da verdade, que do lado do Vasco não há, nesse momento, interesse em ter o jogador. Não há o interesse da parte do Vasco fechar qualquer negociação com Memphis Depay. Informação até numa apuração que eu fiz na manhã de hoje com o meu amigo Amadeu do canal Amadeu Vasco. Beleza, galera? Então, informação aí sobre a atualização sobre o Memphis Depay. Lukaku, nossos amigos aí do Lance trouxeram a informação. O Vasco chegou a avaliar a contratação de Romelu Lukaku nesta janela. O atacante belga é visto como um nome de impacto, daqueles capazes até de parar o aeroporto, incendiar a torcida. O problema é, o Napoli pede cerca de 5 milhões de euros, cerca de 29,7 milhões de reais na transferências, além do alto custo total da operação. A idade e o baixo potencial de revenda também pesam neste momento contra o negócio. Lukaku está perto de deixar o Napoli para assinar, inclusive, também com o Fenerbahçe. Mas, nesse momento, o Lukaku seria, da parte do Vasco, um bom investimento? Coloque aqui nos comentários. Mas voltando à situação de Brenner, com a ausência dele, o Vasco precisa reforçar ainda mais e esse é um alerta. O mercado precisa ter o Vasco buscando jogadores para fazer gols. Já era uma obsessão com a premência de gols, com a necessidade de gols e com a ausência deles. Porque Spinelli até fez alguns gols importantes, o Brenner só brilhou agora e não há outro atacante que possa fazer essa função com tanta especialidade. O David tenta ali, mas não é o jogador da área, não é um jogador que se possa confiar plenamente para jogar nessa posição. O Vasco precisa contratar, como eu disse, só tem o Spinelli como o jogador específico. E tem o Bruno Lopes, o menino da base, que também é muito pesado para ele, mas que em algum momento vai precisar jogar. E tem agora Facundo Colídio. Aliás, a informação que eu dei hoje no Tabela passou meio ao largo, mas estou aqui ratificando. O Colídio, que hoje criou-se uma expectativa de que ele não poderia estar inscrito na Sul-Americana, porque ele estava na lista do River Plate na Sul-Americana, é só atualizar. Ele não está mais na lista do River Plate na Sul-Americana, o River já fez até as alterações, incluindo o Almada e outros jogadores. O Colídio vai ser inscrito na Sul-Americana se o Vasco passar do Olímpia. Agora ele não pode jogar, mas a expectativa é que até sexta-feira ele possa estar no bid e poder jogar contra o Santos no domingo. E essa documentação que está vindo da Argentina é demorada mesmo. Os clubes argentinos são extremamente complicados, difíceis, amarrados para fazer alguma coisa, mas há uma expectativa de que o River possa mandar a documentação. Sobre o Sousa, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas a informação que eu tive é que o Colídio, nesses poucos dias de treino, já vem chamando a atenção da comissão técnica do Vasco pela obediência tática. Como um jogador até que se brincou, ele não é um argentino, ele é um europeu. Bom lembrar que praticamente ele jogou 3 anos na Inter de Milão, foi formado praticamente no futebol europeu, apesar de ter saído da categoria de base do Boca Juniors, e o Colídio pode ser, inclusive vai vestir a camisa 9, esse atacante no lugar do Brenner, que assim faz essas funções, né? Sai um pouquinho. Só que a diferença do Colídio para o Brenner é que o Brenner vem tratar a bola aqui atrás e não ataca espaço.
No caso do Colídio, não, ele é um jogador de profundidade, é um jogador que ataca os espaços, preenche bem os espaços e está sempre pelos lados do campo e também por dentro. Então, ele tem chamado a atenção e não há dúvida que pode ser a opção para o lugar do Brenner, por enquanto, para a partida contra o Santos. A direção segue na luta, atrás de jogadores, de lado de campo e também esse que possa entregar gols. Edgardo La Sálvia, empresário de Brian Rodrigues, falei com ele hoje, esteve na Argentina apresentando o atacante uruguaio Agustín Álvares ao Tajeres de Córdoba e me confirmou que segue amanhã para o México, disse essa é a ideia para resolver a situação de Brian Rodrigues. Tem contrato, está seguindo com o América do México, mas existem propostas. E ele tem interesse, sim, que o Brian possa buscar novos ares, possa, quem sabe, vir para o Brasil ou então ir para a Europa. Mas não é uma negociação tão fácil. Já teve muito mais encaminhada, mas hoje, em função da pedida do América, do fato do América ser um clube rico e não precisar tanto de dinheiro, absolutamente, não é um clube milionário, a negociação arrasta-se. E o Vasco não vai ficar esperando. O América vai exigir mais, vai querer mais, como sempre faz, e eu diria que hoje a tendência é que se ele sair do América, é que ele siga mais para a Europa. Os mexicanos têm muita aversão a fazer negócio com clubes brasileiros em função de todas essas celeumas, mas de qualquer forma, se o Vasco casar a grana, o Edgardo La Sálvia está afim, o Brian Rodrigues gosta do futebol brasileiro, convive com brasileiros, dança música brasileira, canta música brasileira, mas é claro que onde tiver mais é aonde ele vai. Sobre o atacante Pablo Solari, atacante do Spartak de Moscou, jogador que foi vendido pelo River Plate para o futebol russo. Eu hoje tive a oportunidade de falar com o empresário do jogador, que é pai dele. O pai de Pablo Solari, Juan Solari, me disse bastante claro que prefere não citar nada nesse momento. Até insistir, se havia alguma possibilidade, algum negócio, ele disse, não insiste, vamos esperar. Então, de repente, alguma coisa pode acontecer. Solari está jogando no Spartak, é um ponta-ponta, é um jogador que joga de lado de campo. Eu hoje entrei em contato também com o diretor esportivo do Spartak, o espanhol Francis Carcigal, que não fala com a imprensa, também disse que não atende à imprensa, não quis dar maiores detalhes, mas o Pablo Solari é uma opção de lado de campo. O Vasco precisa também, e principalmente, jogadores que façam gols. O Pablo Solari, por exemplo, faz poucos gols, não é um jogador de muitos gols, é muito bom jogador, é ponta agudo, jogador de mais assistência do que gols, e o Vasco está buscando também jogadores que façam gols. E esse jogador que faz gol pode ser o Yeboah, sim, porque o negócio, eu soube hoje à tarde, deu uma nova esquentada, o Vasco continua na mesa brigando para, quem sabe, até aumentar a proposta ao Venezia, talvez tirar do Brian para botar no Yeboah, fazer uma proposta que possa ser sedutora, mas o que acontece nesse instante é o seguinte, Admar Lopes, que tem um mercado às vezes muito restrito, precisa abrir um pouco mais, buscar outras alternativas, abriu o sinal vermelho com essa contusão do Brenner. Precisa realmente buscar jogadores o quanto antes, porque o Brenner passou a ser até uma solução, é incrível a gente falar isso, mas não dá para depender apenas de Spinelli, principalmente de David, para definir as questões de gols do Vasco. É realmente a toque de caixa e isso precisa acontecer para já. Sobre o zagueiro Diego Carlos, depende única e exclusivamente dele. A camisa dele está separada no Vasco para ele vir para cá. O Como da Itália, que o recebeu na última temporada e ele foi muito bem lá, tem vontade de entrar na briga se ele ficar livre. No entanto, o diretor esportivo do Fenerbahçe, Sihan Kamer, teria hoje, segundo a imprensa turca, declarado que eles estão tratando de vários casos. Inclusive o Fenerbahçe está recebendo o Romelu Lukaku. Teria, sim, entre os papos, conversado sobre Diego Carlos, mas dá para sentir que a situação do Diego Carlos não é uma situação tão fácil, porque dizem que ele fica fazendo pressão via rede social, através de outras pessoas, mas há uma pessoa que é muito favorável ao Vasco nessa negociação,
que é o empresário Juliano Bertolucci. O Bertolucci tem uma relação muito boa com o Vasco, muito positiva com o Vasco. Por exemplo, empresário do Cuiabano, lateral esquerdo, e está ali vendo se o Cuiabano emplaca para ficar no Vasco para as próximas temporadas. E o Juliano Bertolucci está lutando pelo Vasco para resolver a situação do Diego Carlos. E se ele sair de lá, como eu disse, apesar do interesse do Como, a vontade é trazê-lo para o Brasil, para que ele jogue como zagueiro central. No Vasco, há um otimismo, a gente já falou isso aqui, e o acerto com o jogador não será problema. Agora, o problema é o tempo. Até quando o Diego Carlos vai ter que esperar para resolver o problema com o Fenerbahçe, que parece que está meio de rusga com ele por conta do comportamento e do rendimento abaixo, porque ele não jogou aquilo que se esperava no clube turco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilha, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!